Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, hoje a gente vai conversar sobre o Vale que tá escrito, do Dan, publicado recentemente pela DBA. O Dan é um autor lá de Brasília, ele é roteirista e esse é o primeiro livro dele. Tá aqui, essa é a foto da orelha, não tem muita coisa. E claramente dá pra perceber que ele é o roteirista depois desse livro, né? Porque o Vale que tá escrito é basicamente um roteiro, e um roteiro bem bom, diga-se de passagem. E, bom, sobre o que vai se tratar aqui esse livro? Aqui no Vale que tá escrito, a gente vai acompanhar o Danilton, que é um cara de 33 anos. O Danilton, ele tem ali um café com a esposa dele. Esse café não tá indo muito bem, enfim, não tá tendo movimento. E ele quer que aquele café tenha movimento, porque, enfim, a esposa investiu todo o dinheiro, apesar de ela ser funcionária pública, etc. E aquela é a fonte de renda ali, basicamente, dessa família, né? Principalmente do Dan, que não tem emprego. O emprego dele é justamente trabalhar com café, só que ele não é um bom barista. E eu acho que os dois primeiros parágrafos desse livro são sensacionais, são dois parágrafos muito bons, porque eu também, gente, se vocês não sabem, trabalho como barista. E sim, eu faço café, sei fazer cappuccino, etc. Mas o que ele fala aqui sobre cappuccino é muito verdade, porque eu sempre prefiro que o pessoal peça maquiado, que é só fazer a espuma, que é muito mais fácil do que fazer o cappuccino, que é todo, enfim, desenhado, etc e tal. E bom, a gente vai então acompanhar esse personagem aqui, que ele tá vivendo, de uma certa maneira, uma vida medíocre. A gente sabe que ele vem ali de uma família classe média baixa, barra pobre, de um bairro. Se eu posso estar errado, tá? Falando disso porque eu não conheço muito bem a geografia de Brasília, mas é um bairro ali dentro de uma cidade satélite de Brasília. E então. O que vai acontecer é o seguinte, o ponto inicial do Vale que tá escrito é quando o Danilton, ele vê um cara que morava ali no bairro dele. E esse cara estava morto, né? Ou o que se sabia é de que ele tinha morrido, barra sido assassinado. E há 20 anos, né? 20 anos depois, o Danilton, que é um bom fisionomista e não acredita em fantasmas, vê esse cara passando ali em frente ao café, né? Enquanto ele fuma um cigarrinho. E isso encasqueta ele. E o Danilton, ele sempre teve o interesse de ser escritor. Então, aquele momento em que ele vê essa pessoa passando, né? Esse rapaz que aparentemente estava morto, isso dá um gatilho nele e ele fala assim: preciso escrever sobre a minha experiência ali durante a infância barra adolescente. E o Vale que tá escrito eu diria que ele é um romance de formação meio que encoberto por diversas outras coisas. Porque o Vale que tá escrito ele tem algumas vozes narrativas, né? A gente vai ter ali, então, não só a experiência do Danilton na sua infância e na adolescência ali naquele bairro, mas também a gente vai ter algumas interseções dentro desse livro com relação para aprimorar essa história que ele quer contar. E o que vai acontecer aqui, gente, é basicamente o seguinte: a gente vai acompanhar, então, um caso policial que rolou nesse bairro onde o Dan morava, no qual esse bairro ali, que o livro se passa nos dias atuais, se não salvo engano, e esses acontecimentos que o Dan está narrando ali são da década de 80 e 90. E assim, gente, esse livro aqui, ele é aquele tipo de narrativa policial que você não consegue parar. É uma narrativa policial diferente. Ela tem um ritmo de roteiro, então eu acho que o fato do autor, o Dan, ele ser roteirista, eu acho que ajuda muito na fluidez do texto. É realmente uma história que prende, que você, assim, fica curioso pra saber o que é que vai acontecer. Os personagens, eles são muito personagens de filme mesmo. Eu lendo, eu tava tendo essa sensação assim, cara, eu consigo ver isso, sabe? Tipo, é um livro muito imagético. Talvez a escrita do Dan, ela seja uma escrita que talvez seja uma escrita mais comum. Ele não. Esse daqui, como a gente pode perceber, assim que a gente começa a ler, já dá pra perceber de que ele não é um romance de voz, mas sim um romance de trama, apesar de ter uma voz interessante de início. Ele segue para um outro lado, ele segue parte mais para o desenvolvimento da trama em si do que da voz narrativa, o que eu acho muito bom, porque sim, eu gosto muito de livros com livros de voz, como a gente costuma chamar, mas eu gosto muito desse tipo de livro que você pega e você não consegue parar de ler. E a forma como ele vai misturando a história, né, dele, a história pessoal do Danilton, com a história com H maiúsculo, né? Não só a história daquele bairro, mas também a história de Brasília e do Brasil no geral, é muito interessante. Eu acho que em alguns aspectos, algumas coisas, justamente por conta dessa questão do livro ter esse ritmo de roteiro, algumas coisas meio que são colocadas, são simplesmente jogadas ali e que fariam um sentido num filme, mas de que num livro, né, numa narrativa de romance, elas não funcionam tanto, né? Tem algumas informações que são simplesmente jogadas ali, principalmente de todo o contexto, que eu acho que é meio. Poderia ser melhor desenvolvido. E, assim, esse é aquele tipo de livro, como eu falei pra vocês, que você não consegue
largar. É uma narrativa policial bem gostosa, bem a brasileira mesmo. É um livro que eu fui até meio que ludibriado pela resenha aqui da editora, né? Que eles colocam na quarta capa. Porque eu pensava que ia ser um livro mais violento. Ele tem seus momentos de violência, mas ele não é um livro sobre. Ele é um livro sobre violência, ele tem seus momentos de violência, mas ele não é aquela violência do estilo Ana Paula Maia, aquela violência diferentona. É uma violência mais que eu diria ali nível Tropa de Elite, que é aquela que a gente já está acostumado a ver. O que eu acho interessante dentro de todo esse contexto, porque a gente vai envolver questões milicianas, etc e tal, e tudo isso. Aliás, essa questão da milícia foi uma das coisas que eu achei que, por conta do ritmo do roteiro, ela acaba sendo, enfim, soterrada. E assim, eu gostei muito. Teve uma hora que eu não consegui parar de ler. Eu peguei esse livro assim e não consegui parar. Li, sei lá, 120 páginas de uma talagada só antes de dormir. E eu só parei porque eu precisava dormir mesmo. E que eu acho isso um grande mérito, porque não é qualquer autor que consegue prender o leitor assim e consegue manter ele curioso. Só que eu acho que minha única grande questão com o Vale que tá escrito, que na verdade não é nenhuma questão, porque eu acho que no livro, no geral, pra maioria das pessoas, ele vai funcionar muito bem, mas pra mim não funciona, é o final, né? Eu acho que as últimas 30 páginas não é que elas sejam decepcionantes. Aliás, elas pra muita gente vão ser a melhor parte do livro, porque vai ter uma reviravolta. Só que essa reviravolta dentro dessa história aqui, ela não funciona pra mim porque aí ele já o Dan, né, o autor, ele mistura muita coisa ali de tentativa de enfiar essa narrativa de roteiro dentro de uma narrativa mais literária a lá Roberto Bolanho, que eu acho que pra mim não funciona com nenhum autor, gente, com nenhum autor. Acho que a única pessoa que consegue fazer isso muito bem é o Roberto Bolanho e eu acho que só, sabe? Tipo, eu tô lendo até um livro agora também que envolve isso e que tá funcionando, mas ainda assim eu sinto falta, porque eu sempre acho meio, tipo, esquisito e sempre acho. Eu não sei, eu só gosto do Roberto Bolanho fazendo isso, que é essa coisa do livro dentro do livro, né? Então a gente vai ter aqui uma questão sobre isso que envolve essa reviravolta, né? Uma coisa que vai, como eu falei pra vocês, surpreender muita gente, acho que vai surpreender a maioria dos leitores. Para mim, ela é uma reviravolta que não surpreende, e ao mesmo tempo ela é uma reviravolta que eu acho que talvez se o livro tivesse seguido por um outro caminho, e seguido esse caminho mais da narrativa de roteiro, funcionaria melhor, né? E assim, não mais não é nada que estrague o prazer do livro, foi um livro que eu gostei muito de ler, foi uma leitura assim que me surpreendeu bastante, porque esse é um livro aqui também que eu diria que ele é um livro muito hétero, né? Que, tipo, a personalidade dele exala heterossexualidade, etc e tal, e que pra mim às vezes, essa coisa muito hétero da coisa, assim, eu entendo, né, mas não funciona porque é o fato de os personagens serem héteros e tal. Eu acho que o Dan, ele surpreende porque ele foge do comum, ele foge dessa obviedade que uma história como essa poderia trazer, né, nesse aspecto. E isso não é uma questão, não é uma reclamação, tá, gente? Essa questão de ser hétero demais, não sei o quê. É só porque às vezes eu acho, tipo, tá, né? Mas e daí? Tipo, o personagem ser hétero, etc. Aí vai ter violência, blá 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 blá. Enfim. Não sei se eu tô me fazendo entender, mas eu acho que o Dan ele consegue contornar, né? Ele consegue fugir dessa obviedade. E assim, foi um livro que eu gostei muito. É um livro que eu li rápido, é um livro que eu recomendo muito pra quem tá ali querendo. Tipo, tá com ressaca literária, pega esse livro que você vai ler rapidinho. É um livro que vai surpreender muita gente. É um livro que tem tudo pra crescer bastante aí, né? Enfim, chegar nas mãos dos leitores, porque ele tem um apelo popular muito interessante. É uma história que se passa num lugar que a gente não está acostumado a ver esse tipo de histórias passando, né? Se a gente for pensar livros de mais violentos, mais policiais, a gente sempre vai pensar Rio, São Paulo, enfim, é onde tem muito, né, esse approach, né, de cidade muito grande, etc. E eu acho que aqui nesse funciona muito bem. E é isso, gente, eu gostei muito, tá? Foi uma leitura muito agradável, foi uma leitura que eu fiquei bem feliz de ter feito, foi uma experiência literária muito boa. Agradeço muito a DBA por ter publicado o livro, porque eu acho que a gente tá precisando, assim, de livros que a gente pega e lê, sabe, sem medo de ser feliz e com curiosidade também. É isso, eu acho que meu único ponto realmente com o Vale que tá escrito, que é um ponto totalmente pessoal meu, pessoal de leitor, e é como eu tô falando pra vocês, eu acho que a maioria das pessoas que forem ler esse livro irão gostar muito disso, né, dessa reviravolta à la Roberto Bolanho, só que pra mim não funciona, e tá tudo bem também, nada que tire o brilho do livro, eu acho que ele ainda assim é um livro que se sustenta muito bem. Eu gostei demais de ter feito essa leitura, é uma leitura que pra mim é um pouco fora da caixa, porque eu particularmente
Não é o tipo de livro que me enche os olhos, que eu falar assim, vou parar tudo pra ler. Só que eu li o primeiro parágrafo e falei assim, ok, tem alguma coisa aqui interessante, eu vou ver o que ele tem a dizer, e ele conseguiu me prender. E é isso, é aquele tipo de livro pra ler num dia e pra se divertir, pra, enfim, ficar ali envolvido, e que eu acho que é muito bacana, eu acho que a gente precisa de livros assim. Eu acho que, enfim, é isso, é um livro que eu recomendo, assim, recomendo. Isso eu recomendo, assim, pra todo mundo, porque é aquele tipo de livro de narrativa que tem potencial de agradar, né? Mesmo que você não vá, tipo, achar o melhor livro que você vai ler esse ano, ou tipo, uau, que incrível, maravilhoso, não sei o quê. É uma leitura que prende, é uma leitura que te tira da sua zona de conforto, te faz ali ficar preso, envolvido, e eu acho que vale muito a pena, sabe? Tipo, eu acho que, assim, de lançamentos nacionais, esse daqui é um dos mais diferentes no bom aspecto. Porque esse aspecto que prende, sabe, que tipo, te leva, te faz pensar, e é bacana, sabe? É bom a gente ter essas experiências. É isso, vou ficando por aqui. Vocês vão encontrar nas livrarias mais próximas de vocês. A DBA é uma editora que tá crescendo aí, eles estão distribuindo. Tem Amazon, onde vocês preferirem. Enfim, leiam, tá? É um livro bem bacana mesmo. Até mesmo se você tem problema com esses livros mais de violência, de ação, etc. Vale muito a pena conferir, porque aqui ele tem um approachzinho a mais, sabe? Tô viciado nessa palavra approach, né? Nem sei se estou usando ela no sentido correto. Mas enfim, gente, é isso. Leiam, vale o que tá escrito do Dan. Grande lançamento da DBA. Bom acerto. E é isso, boa leitura, DBA. Olha, obrigado por estar publicando esse tipo de livro, hein? A gente tá precisando. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.